Olá, pessoal. Retomamos hoje a gravação dos programas Memória Sinapro, que visa justamente a resgatar os 70 anos da história do Sindicato das Agências de Propaganda de São Paulo. Portanto, está conosco hoje alguém que tem muito a dizer. Trata-se de Dalton Pastore, um profissional que começou como redator, foi presidente da Ogilvy e também foi responsável pela criação da agência Carilo Pastore Euro RSCG. Essa agência, aliás, foi o primeiro braço do grupo francês Euro aqui no Brasil. E como se não bastasse, o Dalton também presidiu a ABAP, Associação Brasileira das Agências de Propaganda. Hoje ele tem uma função de inteligência. Ele preside o Forcom, uma entidade que reúne, através de um fórum da comunicação, os líderes de toda a cadeia de comunicação do país. Ele tem sido responsável, inclusive, por vários contatos e um relacionamento muito intenso na área governamental para fazer com que a propaganda seja cada vez mais respeitada. Muito obrigado, Dalton, pela sua presença hoje aqui. Obrigado, não. A verdade é o seguinte, depois dessa apresentação, evidentemente você conhece muito uma entidade de classe. Você presidiu a ABAP e, portanto, sabe o valor de uma entidade de classe. A propósito, nesse mesmo livro, Desafios e Conquistas, que conta a história do sindicato, tem um artigo seu. Conta alguma coisa para os nossos telespectadores. Eu acho que todas as entidades, eu tenho grande respeito pelas entidades, eu presidi a BAP em três, não duas que você falou, em três gestões. Antes disso, eu já havia sido diretor da BAP numa gestão do Petrônio Correia, já havia sido diretor da BAP numa gestão do Flávio Correia também. Depois, quando eu saí da presidência, o Luiz Lara assumiu, hoje meu sócio, eu fui para o Conselho Superior da BAP, então eu sempre tive muito vinculado a entidades ligadas à publicidade. E dentro da BAP, claro, tive convívio com as demais entidades do setor. Eu acho que o nosso, toda atividade econômica depende institucionalmente, ela precisa de uma defesa institucional. Ela precisa de um apoio institucional que valorize a atividade, que mostre a importância que a atividade tem. Isso é fundamental, isso é o lobby branco, é o lobby do bem. Então isso é preciso ser feito. E eu acho que nós fizemos para a publicidade e conseguimos, a partir do 4º Congresso de 2008, que eu tive a honra de presidir, nós conseguimos criar, eu acho que esse é o principal mérito do 4º Congresso, foi ter criado a consciência de indústria da comunicação. Os nossos visitantes, telespectadores, devem entender que o mundo da comunicação é um elemento fundamental num regime capitalista, num regime democrático. Como a gente deve saber do lançamento de um novo produto ou então de um serviço que está se instalando? É por meio da comunicação. Dalton, esse trabalho se repete, mas agora temos um fator que é relativamente novo e é mutante. Eu me refiro à tecnologia. Como é que você enxerga o futuro da propaganda, da comunicação, em vista das tecnologias existentes hoje? Olha, Rossini, eu acho que primeiro a gente tem que pensar assim, isso não é novidade. A comunicação sofreu alterações ao longo de toda a história da humanidade por conta da tecnologia. A criação do papel, a invenção do papel foi uma tremenda revolução. Uma tremenda revolução. A invenção da escrita é uma tremenda revolução. A invenção do rádio foi uma revolução impensável. A invenção das máquinas de imprimir em grande quantidade, uma outra revolução impensável. A televisão foi uma coisa fenomenal, esplendorosa. Então, eu acho assim, a gente não deve pensar, agora está mudando tudo por conta de uma nova tecnologia. Novas tecnologias sempre existiram e sempre existirão. Ponto. Bom, isso posto, eu não estou aqui minimizando a importância, a relevância da internet como meio de comunicação. Obviamente que não. É uma enorme revolução, assim como foi a televisão, assim como foi o rádio, assim como foi a escrita, assim como foi o papel.
É mais uma enorme revolução pela qual nós vimos passando. Essa tem uma característica que é um pouco distinta das anteriores, porque essa inverteu uma lógica histórica. A lógica histórica, assim, o comunicador fala, o consumidor escuta. Essa tecnologia está dando de volta o direito de fala ao consumidor. Então, esta é a grande novidade dessa nova tecnologia. Fora isso, é simplesmente uma tecnologia, que sem nada de especial. A grande diferença dessa tecnologia é dar voz ao consumidor, dar voz às pessoas comuns, né, que não tinham essa voz. Muito bem. Agora, Dalton, estamos no final do nosso programa. Eu gostaria que você passasse uma mensagem para os nossos telespectadores a respeito da indústria da comunicação e especialmente de uma entidade de classe como o Sinapro. Bom, a indústria da comunicação, você mesmo já falou um pouco sobre a importância dela. A comunicação é fundamental no desenvolvimento humano. Sem comunicação não teria havido desenvolvimento humano, sem a capacidade de transmitir conhecimento, sem a capacidade de transmitir informação, não existiria o conhecimento humano, não existiria a evolução da humanidade. Ela é fundamental como mantenedora do Estado democrático de direito. Sem comunicação não há democracia. Como disse no 5º Congresso o ministro Carlos Aires de Brito, a comunicação é a irmã siamesa da democracia, então tem esse vínculo fundamental. Ela é absolutamente indispensável para gerar consumo, para gerar evolução das marcas, a evolução dos produtos e dos serviços. Produtos e serviços não precisariam evoluir com a velocidade que evoluem se não houvesse a comunicação. Muito bem. Aqui nesta reta final, resta agradecer ao Dalton Pastore, que esteve conosco na gravação da série Sinapro, que é um resumo de imagem e de som de uma história de 70 anos no mercado publicitário. Muito obrigado, Dalton. Obrigado, é um prazer.